Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Gaura Bhakta Vrindam. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya, Vasudevaya. Haribo, 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 Haribo. Então, continuamos hoje a nossa série, de aulas dos ensinamentos de Prahlada Maharaja, do canto 7, capítulo 6, e hoje nós vamos falar o verso 16. Então, acredito que hoje seja a parte 14, do nosso estudo aí. Então é muito interessante notar isso. A urgência, de comunicar o conhecimento espiritual para a humanidade, para elas entenderem que estão aqui nesse mundo para despertarem em relação a essa vivificação do amor divino, que é a essência do espírito, da alma. Enquanto as pessoas não acordam, não ascensionam a sua consciência para a percepção mais profunda desse mundo material, dessa experiência, desta forma humana de vida, vai ser natural que a pessoa, o espírito, assim, identificado falsamente com esse corpo, naturalmente vai ter todo um processo de miséria que se manifesta na forma, de sofrimentos, de dores psicológicas, aquilo que traz angústia, a depressão. Em volta disso tem ciúmes, tem inveja, tem depressão, ansiedades incontáveis,
Krishna fala ansiedades insaciáveis no Bhagavad Gita. E aí todas essas instabilidades emocionais e mentais se devem exatamente porque a pessoa está vivendo como algo que ela não é. Ela está se identificando com as emoções, está se identificando com os pensamentos, está se identificando com o corpo material. E, na verdade, o espírito, né, cuja essência é Ananda, amor puro também por Deus, felicidade, esse sentido perfeito de ser em Deus, essa integração crística ou na consciência de Krishna, isso aí está perdido, está apagado. Então a pessoa, para tentar, né, ter algum prazer, algum alívio desse sofrimento ou dessa não vivência espiritual, que é o que dá realmente prazer na existência, ela passa a tentar fugir de si mesmo. É muito importante isso, você entender isso. Porque somos falsos em ser aquilo que não somos, né? Naturalmente você quer se ocupar de diferentes maneiras em algo que te traga aquilo que você considera dentro da sua programação mental ou dentro da sua experiência emocional que seja agradável. E para isso acontece esse movimento, né, dentro desse chamado assim, mundo material, que nada mais é do que uma matrix, onde você vai ter esse entretenimento, né, de milhões de relações, onde você está simplesmente fugindo do seu eu real, dessa percepção maior do que é a vida, né, do que é a mente. Então Krishna ele explica tudo isso, né, no capítulo 6 do Bhagavad Gita, denominado Jnana Yoga. Jnana significa meditação. E essa meditação é essa constatação desse movimento da mente que nos engana o tempo todo, tentando anular a nossa alma, o nosso espírito, porque nós não temos esse conhecimento superior que Prahlada Maharaj está nos dando aqui. O que Krishna, Chaitanya, Mahaprabhu, vários mestres que se realizam na consciência, na alma, no espírito, estão tentando passar para nós. Por isso é muito importante e urgente a existência desse conhecimento na sociedade humana de um modo mais aflorado. Srila Prabhupada falava, né, que eu criei a instituição, a ISKCON no caso, né, que era a instituição para a consciência de Krishna, a consciência, movimento internacional para a consciência de Krishna. Nesse sentimento, né, Srila Prabhupada, um devoto puro, queria espalhar essa verdade do Bhagavad Gita, ou seja, a verdade revelada da suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, para todo o planeta. Por isso que é ISKCON, né? Internacional Sociedade da Consciência de Krishna. E com essa motivação as pessoas iam sair desse estado problemático, estado de miséria emocional e mental, e iam caminhar nesse mundo dentro daquilo que é proposto a criação dessa forma humana por Deus, onde Ele nos empresta essa forma humana, essa personalidade constituída de mente, né, de sentimentos, de energia, de ações, que vão fazer com que possamos atuar nesse mundo de maneira consciente e sábia para retornar depois, naturalmente, ao lar original do espírito, que é revelado também nas escrituras como Vaikuntha Loka Dham. E dentro desse mundo espiritual existe um planeta principal, né? Um planeta absoluto. Esse planeta nada mais é do que a
manifestação direta da pessoa original, Krishna. E dentro desse planeta existe um local específico que manifesta a doçura plena de Deus, o amor puro de Deus. E esse local em Krishna Loka, que é o planeta de Krishna, se chama Vrindavana. Assim, Krishna está em Vrindavana, tendo relações queridas, né, em diversos humores com seus devotos, e ele vem a esse mundo material, ou seja, ele faz esse passatempo, né, que Krishna já está aqui no coração de todo mundo, mas ele cria um passatempo, uma lila, né, que se fala em sânscrito, em que ele revela a sua pessoa e a sua Vrindavana. Então, lá na Índia, essa Vrindavana é o local onde ele se manifestou. Existe essa Vrindavana aqui na Terra, mas essa Vrindavana aqui é apenas uma réplica, né, da Vrindavana absoluta. Porém, se você tem a consciência pura, se você é um devoto puro de Krishna, você consegue enxergar essa Vrindavana absoluta aqui nesse mundo, nessa Vrindavana relativa, nessa Vrindavana que está manifesta nesse assim chamado mundo material. E essa Vrindavana também está dentro do seu coração místico, né? Já que o Senhor Vishnu, né, Krishna, está presente no seu coração, dependendo de como você se relaciona com ele, na sua prática espiritual, você começa a viver em Vrindavana no seu coração. E aí Krishna vai tendo passatempos com você. E esses passatempos são um aprendizado, né, ou um estágio no qual, após a morte, você, ao desencarnar, você já vai direto para esses passatempos específicos que você cultivou aqui nessa vida material. Por isso é muito importante estar sempre em contato com os passatempos de Krishna, estudando, né, o canto 10 do Bhagavatam, que tem essa função principal de, através da leitura, nos colocar em contato com essa energia de Vrindavana, ou com a energia das atividades de Deus enquanto ele esteve aqui nesse mundo material, sendo ele a origem de tudo, a causa de todas as causas. Ao você estar imerso, né, na leitura dos passatempos de Deus no Srimad Bhagavatam, no 10º canto, você passa a existir nesse tipo de energia, que é a energia real. Por isso o Bhagavatam, ele representa diretamente Krishna e as suas expansões, dentre outros passatempos que tem narrados no Bhagavatam, e um deles, né, é essa encarnação dele de Nrsimhadeva, como a gente sempre mostra, né, essa encarnação do leão, onde nesse canto 7 ele faz essa lila, né, com o seu devoto puro, né, chamado Prahlada Maharaj. E aí é interessante você entender como Deus é absoluto. Dentro desse jogo da energia material de dualidades, a energia desse demônio chamado Hiranyakashipu, que é o pai de Prahlada Maharaj, essa arrogância, essa falta de fé, tudo isso é uma energia de Krishna no modo da ignorância, manifestada assim, em alto grau no coração desse ser que se quer tomar o lugar de Deus. De modo que cada pessoa, dentro de um nível de potência, está manifestando esse modo da ignorância, que é o modo do falso ego, né? O falso ego, assim, no nível mais caído, ele não acredita em Deus, ele não cultiva a vida espiritual. E, por outro lado, também, a energia de Prahlada Maharaja, de devoto puro, é uma energia de Krishna também. Só que é uma energia no modo transcendental, né? Modo da bondade transcendental. Então, Krishna está
manifestando em Prahlada Maharaja essa potência da devoção pura, onde ele se torna um ser assim super iluminado, realizado, completo, vivendo em amor a Deus, tentando passar esse conhecimento para os seus amiguinhos, né, da escola, que aqui são chamados filhos de demônios, né? Então, o devoto puro tem essa característica, e o devoto puro é o meio transparente de Deus. É Deus agindo no coração daquela pessoa que está rendida aos pés de lótus de Krishna, e a misericórdia de Krishna aparece através da misericórdia dessa pessoa que está vivendo rendido aos pés de lótus de Deus. E assim também os modos, né, da sombra, da escuridão, das trevas, aparecem no coração de Hiranyakashipu, que está demonstrando a atuação, né, do modo da ignorância e da paixão. Da paixão porque Hiranyakashipu queria assim, ser o senhor do universo, queria conquistar, possuir tudo. Esse é o modo da paixão. E o modo da ignorância é aquele modo que a pessoa está meio que dormindo, né? Que não tem consciência de Deus, não acredita. Ele acha que ele é o próprio Deus. De modo que há esses tipos de mentalidade aqui, né, nesse planeta ou em outros planetas, onde as pessoas estão completamente inconscientes. São ainda sementes, né, espirituais dentro de formas que, naturalmente, com o tempo, né, o tempo de Deus, com a rendição, com a sabedoria, a compreensão, essas pessoas vão começar a galgar níveis de consciências maiores, até que em alguma encarnação você vai compreender toda essa maia, toda essa matrix, e vai se desapegar. Você vai dissipar essa energia ilusória, porque é isso que Krishna fala no Bhagavad Gita, que ele vai retirar esse véu da ilusão, e naturalmente você vai se libertar de Maya, né? E aí você vai se situar na Vrindavana do seu coração, inicialmente, e vivendo, né, nessa Vrindavana significa que você está sempre absorto em pensamentos e sentimentos em relação a Deus, você está sempre cantando o nome de Deus, você está sempre ouvindo, né, o Bhagavad Gita, o Bhagavatam, imerso nos passatempos do Senhor. Assim, quando você está meditando, você entra, né, em algum passatempo específico, se você já tiver essa frequência de intimidade com Deus em seu coração, e você vive Deus, e Deus vive em você. Aqui e agora, não tem passado, presente e futuro, não tem um lugar que você vai, é um estado de consciência. Tudo isso aqui é um sonho, você tem que entender isso. Esse sonho está dentro da sua consciência. Assim, quando você está dormindo, né, considerando esse você aí, o corpo material, quando você coloca seu corpo para dormir, a sua consciência, ela se dirige a um plano mais sutil. No caso da nossa experiência, né, o sonho. Só que esse sonho ali não tem tempo, não tem lugar. É um estado de consciência específico onde você tem um corpo astral, um corpo mental, que está vivendo num mundo mais sutil. E esses corpos, eles continuam presentes aqui agora, quando eu estou falando com você, o meu mundo astral, o meu mundo mental, está tudo presente, só que a minha consciência agora está fixa nessa pessoa, né, física, porque aqui é o mundo da vigília, é um mundo físico, ele é uma expressão do modo da bondade, tá? Dentro dos estados de consciência, e ele parece muito real. Esse mundo parece muito real. Esse corpo, a sua identificação com esse corpo, tudo parece assim, que é a vida mesmo, né? Que é a realidade. Assim como numa vida passada você tinha o corpo lá de Maria, né? Vamos supor, e aquela Maria era a realidade que você achava que era, e você viveu
de uma maneira X, que para lá do Maharaj está explicando aqui que vai acontecer, isso vai acontecendo, se repetindo, por isso que se chama o ciclo de samsara, o ciclo de nascimentos e mortes, onde você vai ser um personagem específico em cada, vamos dizer, novela que você cria na sua vida, você cria na sua vida, porque você está em ilusão, você não está no espírito, e a ideia é que você vai chegar numa vida que você recebe um conhecimento como esse de Prahlada Maharaj, ou de alguém que venha te falar sobre essas questões, né, colocando a autoridade suprema como base de suas palavras, e a pessoa acorda. Pelo menos ela desperta que existe uma ilusão e que esse mundo aqui que ela está vivendo é um sonho. Dentro desse aspecto onde você está se identificando com esse sonho, criando um personagem e vivendo nessa dualidade de prazer, sofrimento, alegria, tristeza, drama, romance, né? Então, é assim que acontece. Então, temos que ter essa urgência de espalhar esse conhecimento. Daí sempre repetindo o que Krishna fala, né, no capítulo 18, que os devotos que lhe são mais queridos são aqueles que estão expandindo a mensagem de Deus, dando esse conhecimento da realidade e da ilusão, do real e do irreal. Né? O maior benefício que uma alma pode fazer nesse mundo é expandir a consciência das outras pessoas. Quanto mais pessoas vivendo em Deus, mais você passa a ser parte da consciência, daquela outra consciência que você ajudou a expandir. E quando isso vai aumentando tudo, a felicidade, né? Porque são mais energias conectadas com esse ser supremo em cada coração. Compreende? Então, por isso que um mestre, ele é abençoado. Ele é humilde. Ele não está posando de devoto de Deus. Ele simplesmente está passando a mensagem de Deus e fornecendo a possibilidade da pessoa saber ou entender que ela é algo além desse corpo, né, dessa personalidade, e que nessa vida mesmo, e é essa vida que está valendo, dentro do estágio de consciência que você tem, para você realizar Deus. Não é outra vida, não é em outro lugar que você vai realizar Deus. É aqui, a sua história acontece aqui e agora. E Prahlada Maharaj está falando exatamente isso. Olha a forma humana que te dá essa inteligência para você se libertar. Então conhece a verdade para a verdade te libertar. E essa verdade existe, né, como a verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, que está dentro do seu coração. E você também é parte dessa verdade por você ser uma emanação energética de Deus. Assim como a energia se rende ao energético, quando a parte se rende ao todo, que está no seu coração, agora manifestado como o Senhor Vishnu, naturalmente você recupera a sua consciência original e escapa dessa matrix. Simples assim. Porém, para isso você tem que se determinar a atingir essa proposta que Deus e todos os devotos, né, servos amorosos de Deus, vêm a esse mundo tentando, né, falar que, olha, você está sonhando, cara, você precisa acordar. Aí se a pessoa não quer ouvir, tem um exemplo, né? Igual a pessoa está sonhando ali na cama e você fala, acorda, acorda, aí o cara fala assim, deixa eu dormir mais um pouquinho. Só que esse deixar dormir mais um pouquinho, às vezes são vidas e vidas e vidas, milhares de vidas que você está querendo dormir mais um pouquinho. E vai ter que, em alguma encarnação, você vai ter que levantar da cama de Maya e começar a agir como o espírito que você é, em serviço devocional. Essa é a perfeição da vida na forma humana.
E através desse serviço devocional, né, desse contato constante com Deus, em sua lembrança espiritual, Deus vai se revelando e você vai ascensionando a sua energia até chegar nesse ponto, né, de amor puro por Deus. E então você está já categorizado dentro dessa escola existência material para voltar para a existência espiritual pura que se chama Vaikuntha Loka Dhamma, o reino de Deus. Ok? Então vamos ao verso 16, né? Vidvam apitam danujaha kutumbam pujnam swalokayana kalpate vai jahasuya parakya vibna bhavas tamaha prapadyata jata vimudaha. Tradução, Prahlada Maharaja diz: ó meus amigos, filhos de demônios, neste mundo material, mesmo aqueles que aparentemente são avançados em educação, têm a propensão de considerar. Então, todo mundo fala, né? Isso é meu e aquilo é para os outros. Isso é meu e aquilo é para os outros. Assim, tal qual gatos e cachorros não educados, eles, estando sob o limitado conceito de vida familiar, vivem ocupados em prover às suas famílias com os artigos de primeira necessidade. Eles são incapazes de adotar o conhecimento espiritual. Ao invés disso, eles estão confusos e são dominados pela ignorância. Então foi mais ou menos o que nós passamos aqui, né, no início dessa narrativa que eu falei sobre a vida espiritual, que você vivendo, né, nesse contexto da ignorância, da escuridão, em relação a você viver na consciência do espírito, naturalmente você não sente essa afinidade pelo espírito, né? Ele fala aqui, ó, porque você está confuso. É isso que Prahlada Maharaj está falando. Entende? Essa confusão. Enquanto você não atingir o espírito, mesmo que você ache que você tenha uma racionalidade, uma razão sobre todas as coisas, isso é o tipo da sua confusão particular. Na verdade, você não está entendendo nada, não está entendendo. Então, o Prahlada Maharaj, ele está dizendo aqui, inicialmente, né? Ó, meus amigos, filhos de demônios. Então, a Escritura está mostrando para quem que ele está falando. Ou seja, todo mundo nesse mundo são filhos de demônios. Demônios é a denominação de pessoas que não estão conscientes de Deus. De modo que de geração em geração, o conhecimento que é passado para as almas em geral é o conhecimento demoníaco. O que é o conhecimento demoníaco? É o saber do falso ego. Tudo que é relativo à sua identificação com esse corpo e dessa chamada assim sobrevivência dentro de um período de tempo, né, passado, presente e futuro, é considerado um nível demoníaco, onde você não tem o centro da sua vida de referência como o serviço a Deus, em plena consciência, onde você está vivendo rendido
né, momento a momento, a essa consciência superior que Krishna no Bhagavad Gita pede que fiquemos, né? Ele fala, mantém sua mente firme, mantém sua mente fixa nos meus pés de lótus, no meu santo nome. Em Krishna Katha, em tópicos relativos a você não perder o foco, a meta suprema da vida. Porque quem vai alcançar a meta suprema da vida não é o falso ego, não é esse corpo material. Esse corpo material ele é só um instrumento que você está usando dentro da perspectiva da forma humana, que tem uma inteligência que te dá uma realização do espírito. Compreende? Então, você tem que usar esse movimento da mente sem se perder ou se envolver com os pensamentos e as emoções. Você tem que usar tudo isso em função de você se estabelecer nessa alma de um modo fixo, e aí essa alma ela vai se integrando cada vez mais ao espírito que você é, e quanto mais você estiver consciente do espírito que você é, vivendo no espírito, mais você vai se integrando com Krishna, com Vishnu. E aí, nesse momento, é que Deus está se revelando para você, porque Deus ele não pode se revelar para o falso ego, ele não pode se revelar para uma consciência que está vivendo nesse aspecto, né, demoníaco, como Prahlada Maharaja fala aqui, chamando eles, né? Ó, meus amigos, filhos de demônios. Então, se eles são filhos de demônio, não significa que eles são inimigos de Prahlada Maharaja, eles são amigos, só que eles estão vivendo em ignorância, dentro dessa escola que eles estavam aqui, sendo orientados por professores que são selecionados por Hiranyakashipu, que representa, né, esse falso ego personificado ao máximo, querendo que todo mundo vá viver também como um falso ego, ou servindo, ou sustentando esse reino de ignorância, de ilusão. Então, Prahlada continua falando, neste mundo material, mesmo aqueles que são aparentemente avançados em educação, que seria a educação que esses meninos iriam receber, né, iam se tornar excelentes servidores do sistema de Hiranyakashipu, PhDs, pessoas que são gênios, né, têm um talento exacerbado dentro daquilo que é proposto pelo sistema. Então, avançados em educação, né, Prahlada está falando, tem a propensão de considerar, né, isso é meu e aquilo é para os outros. É o sentido, né, de compreender as coisas nas quais você sente que você possui, você acha que você possui o conhecimento, você acha que você possui esse sentimento de posse, isso é meu, né? Não está reconhecendo que tudo pertence a Deus. Por mais avançado em educação que você seja, isso é meu está relativizado com a sua capacidade de educação, em qualquer área. Fala, então isso aqui é meu, de acordo com o que eu desenvolvi nessa plataforma de educação material, e aquilo ali é seu. Então, basicamente, há uma divisão de não venha se intrometer naquilo que é meu. Porque nesse campo eu sou muito avançado em educação. Dessa forma, Prahlada Maharaja está querendo passar esse aspecto, né, ilusório. Assim, tal qual gatos e cachorros, aqui ele dá esse exemplo, não educados, né? Um cachorro e um gato que não são domesticados, no caso aqui, né, educados, que ele está falando, vivem, eles estando sob o limitado conceito de vida familiar, essas pessoas que são avançadas no conhecimento material, aqui estão sendo comparados com gatos e cachorros não educados e que vivem, né,
nesse conceito de vida familiar. Então eles expandem, né, a ignorância deles, a educação também, que vai passando para os seus filhos, e por isso aqui para lá da Maharaj está chamando os amigos dele de filhos de demônios, demonstrando isso, né? Ó, você vai criar sua família se achando super avançado em educação, mas na verdade, quando você não tem essa consciência espiritual, você é como um gato ou um cachorro não educado, ou seja, você tem essa tendência mais animalizada, não importa o quanto você queira prover do bom e do melhor à sua família, mas internamente vocês vão sustentando essa vida assim meio irracional, porque essa consciência avançada dada aqui nesse mundo material não tem esse propósito da intuição espiritual, onde você expande a sua consciência. Na verdade, você fica restrito, né? Limitado àquilo que se chama a vida familiar, onde você está usando todo o seu conhecimento para sustentar relações onde você é o centro do elogio, né, do poder, daquele que mantém. Então, o nosso falso ego é bem assim. Então, ele fala que vocês vivem ocupados em prover as suas famílias com os artigos de primeira necessidade. É isso que vocês querem fazer, né? Dentro desse contexto que Prahlada Maharaj está falando aqui. Vocês estão presos nesse limitado conceito de vida familiar. É como se não houvesse nada mais além disso. Acredito que seja o conceito Vaishya, né? O conceito Vaishya é uma das ordens da sociedade onde você está, pelo menos você saiu desse modo de viver só para si mesmo no ego, né? Então você já expande mais para o conceito familiar, onde dentro dessa expansão um pouquinho maior do seu ego, que aí já vai gerar um sentimento não só egoísta, mas de dividir com as outras pessoas a sua existência, mas isso você vai ficar limitado nisso. E aí para lá da Maharaj está falando, ó, vocês vão ficar igual um gato e um cachorro, né? Quando eles têm lá os filhotinhos deles, eles ficam só limitados, até que dão lá os filhotinhos, mas é mais ou menos isso que ele quer colocar. Presta atenção, se você não despertar, você vai ficar estagnado nesse conceito de vida familiar. Aí quando a pessoa expande um pouquinho mais a consciência, ele fica limitado nesse conceito de vida patriótica, né? Ou de pátria, ou de nacionalidade, que aí já são os kshatriyas. E depois, né, quando você vai para Brahmana, os brahmanas eles já ficam limitados nesse conceito dessa existência material. Brahmana, por isso que é Brahmana, né? Brahmana é consciência do Brahman, desse conceito mais assim universal. Ou seja, tudo está criando um limite, né? Lógico que aqui ele está já explicando na base, ó, daqui vocês de criança já vão entrar nesse conceito familiar. E depois vocês vão para um conceito maior, depois para um conceito universal, mas na verdade vocês vão ficar estagnados nisso, porque a alma não foi feita para ficar nesse universo material, nem nessa existência material onde existem infinitos universos, dando, né, experiência para vários espíritos em escolas planetárias e devem, né, ter universos diferenciados do nosso. E tudo ali está acontecendo, e você está agora aqui nesse universo do Senhor Brahma, de 4 cabeças, numa determinada galáxia, num sistema planetário, dentro de num planeta, dentro de um corpo material. E quando você se identifica com esse corpo material, você vai desenvolver relações que vão estagnar a sua vida. Ou, aqui como ele fala, né, você vai ficar sob o limitado conceito de vida familiar,
vivendo, ocupados simplesmente em prover as suas famílias com os artigos de primeira necessidade. É isso que vai se tornar, basicamente, a vida de todo mundo, né? Então ele está falando, olha, você tem que se ocupar dessa forma humana em realizar Deus. Mas no final, se você não receber esse conhecimento que eu estou falando, para lá da fala, vocês vão ser isso. Né? Vão ficar ali, né, nesse redemoinho que está só te levando para o fundo. Aí você vai ter que ter outra encarnação. E se você não recebe esse conhecimento, você continua. Até que em alguma encarnação você recebe esse conhecimento que a gente está passando aqui nessa série. E você, se toca e fala, cara, eu estive tanto tempo aqui, eu estou realmente estagnado assim. Eu nunca pensei dessa maneira porque ninguém me ensinou assim. Para mim, o certo, dentro desse padrão, né, vamos chamar assim, demoníaco, é que eu fizesse isso, fosse bonzinho, tá sempre ali suprindo a minha família de artigos de primeira necessidade, e eu estou simplesmente desperdiçando a minha energia e meu tempo só com isso. Não é que você não possa dar à sua família, né, o melhor, o conforto, mas você só vai viver assim. Essa é a mentalidade programada que é incutida na sua vida desde quando você nasce, que aí seu pai te dá, né, artigos de primeira necessidade, e você se sente bem com isso, aí você passa a projetar isso na sua família, e aí vai. Vida após vida. Depois a palavra diz, eles né, que estão vivendo nesse métier, nessa roda, né, eles são incapazes de adotar o conhecimento espiritual. Eu tenho assim, muita experiência disso, que às vezes você chega para um pai de família, ele até ouve o conhecimento, ele acha interessante, mas ele não aceita esse conhecimento. Ele aceita mais como uma curiosidade, ou como palavras bonitas, mas ele não... ele fala assim, eles são incapazes de adotar o conhecimento espiritual. Adotam toda a educação que os faz avançados nesse mundo, onde eles têm onde eles são notados pelo conhecimento que eles obtêm da educação, né, materialista, mas eles não conseguem, eles são incapazes de adotar esse conhecimento espiritual. Aí você fala assim, lê o Bhagavad Gita, tenta se aprofundar, depois a gente vai compartilhar esse conhecimento, né? Vou passar uma realização para você, mas eles não adotam. Ou eles leem, né, o Bhagavad Gita também nesse sentimento só de curiosidade. Eles não compreendem que o Bhagavad Gita é a personificação literária de Krishna e que toda a verdade, tudo que você precisa saber nesse mundo está dentro do Bhagavad Gita, ou dentro do Bhagavatam, ou dentro do Chaitanya Charitamrita e outras escrituras maravilhosas. Então você não adota esse conhecimento, mas ele fala aqui, ao invés disso, estão confusos e são dominados pela ignorância. Daí que eu estou falando, que a vida de todo mundo que não está vivendo no Espírito é uma confusão. Mesmo que você, nessa ilusão de se achar o centro, né, do mundo, você possa achar que sua vida está boa, mas é uma ilusão, está passando, daqui a pouco você vai perder esse corpo, vai perder tudo. E aí essas pessoas, né, apesar de ser filhos de demônios, e até mesmo os demônios, eles são pessoas boas, demônios, e tem demônio também que é demônio, mesmo, né, nesse verdadeiro sentido do termo, né, a pessoa sinistra, né, pessoa violenta, mas não estamos aqui para julgar, estamos aqui mostrando que por causa dessa confusão, as pessoas podem ser boas, mas têm essa natureza demoníaca de viver apenas no falso ego,
no conhecimento, né, que dá orgulho, né? O modo da bondade, por exemplo, Krishna diz no Bhagavad Gita, que é o modo do conhecimento, né? Então, os cientistas, os poetas, as pessoas mais letradas, elas geralmente entram nesse modo do conhecimento, da bondade. E o que prende as pessoas a esse mundo material é esse orgulho do saber, né? Eu tenho uma educação, eu sou um cientista, eu sou um professor. E por mais que você seja uma pessoa boa, uma pessoa que oriente as outras dentro do conhecimento, né, que você adquiriu, que você esteja realmente fazendo coisas boas para o mundo, você está preso nesse falso orgulho de ter o conhecimento e achar que você é alguém importante nesse mundo superior, porque você olha para as outras pessoas que não têm conhecimento e fala, essa pessoa é burra, essa pessoa é ignorante. Então, dessa maneira também você está preso. A ideia da vida espiritual é que inicialmente você tem que ir para o modo da bondade, que é esse modo onde você tem essa capacidade mental de obter, né, o conhecimento, só que você tem que obter o conhecimento espiritual. Só quando você obtém o conhecimento espiritual, você sai dessa camada do orgulho de ser um sábio nesse mundo, né? De ser um cientista, de ser alguém erudito. E aí você, através desse conhecimento, você vai se render a Deus. Você vai aprender a tirar exatamente esse falso ego que está te algemando nesse mundo. E aí você vai transcender, você vai para o modo da bondade pura, que é esse quarto modo, que é o modo livre desse sonho de vigília, de sonho, de sono sem sonho, que são descritos no canto 11 do Bhagavata. Os pratitas, com ensinamento dos pratitas. Então, dominados pela ignorância, todo mundo está dominado, né? Vamos falar, está tudo dominado, está tudo dominado. E assim que os que enganam dominam os que são enganados nesse mundo atualmente. Tudo é domínio. Nesse mundo material, tudo é domínio. Demônio e domínio, né? Combina aí. Então, se você lê o Bhagavatam, então, os demônios eles sempre querem dominar os semideuses. Eles não têm essa natureza dos semideuses. E faz parte do contexto existencial do mundo material essas dualidades de forças. E aí Krishna fala no Bhagavad Gita, você não tem nem que ficar de um lado nem de outro, você tem que transcender essa dualidade e manifestar as qualidades espirituais nesse mundo. As qualidades espirituais não são desse mundo, são do mundo transcendental. De modo que lá em Vaikuntha Loka, no mundo espiritual, todo mundo é uma expressão das qualidades e atributos de Deus, em diversos humores, onde todo mundo está se relacionando com Deus em amor de um modo específico, que é o modo que você quiser se relacionar com Deus. Tá? Então vamos ao significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Na sociedade humana, existem tentativas para educar o ser humano, mas na sociedade animal não existe tal sistema. Tampouco podem se educar os animais. Portanto, os animais e os homens sem inteligência são chamados de vimuda ou ignorantes, confusos, ao passo que a pessoa educada chama-se Vidyavam. Então, Prabhupada está dando um exemplo bem interessante aqui. Por exemplo, um animal e um ser humano. Se você tenta dar o conhecimento do ser humano para um animal, você não vai conseguir educar o animal com a maneira que um cérebro humano administra, né, as informações. Agora, se o ser humano ele tem a conduta de um animal, né, vive como um animal apenas para comer, dormir,
né, se reproduzir ou se defender, que essas são as características de um animal. Então, se o ser humano vive só com essas tendências, ele não passa de um animal, ele também não é capaz de compreender a vida espiritual. Assim como, vamos supor, um ser angelical quer passar a consciência dele para o ser humano, mas o ser humano não consegue captar. Por isso, o que temos que fazer nessa forma humana é ascensionar nossa consciência para chegar a um ponto ou onde podemos receber um corpo superior na outra vida para continuar o processo de ascensão até sair desse mundo, ou nessa vida humana mesmo, pela misericórdia de Deus, pela rendição a Deus, que é isso que ele fala no Bhagavad Gita. Se você sempre pensar em mim, eu estou dizendo aqui que você vai voltar para Vaikuntha Lokadama. Por isso que a vida humana é muito valiosa. Tá? Então, animais e homens sem inteligência são chamados ignorantes, confusos. Tá? Se você não usa sua inteligência para se libertar dessa existência material, você é uma pessoa sem inteligência. Inteligência é um instrumento que Deus te dá, assim como esse corpo material, como a mente, para você saber discernir entre o real e o irreal. De modo que você vai se ocupar no serviço da realidade, da verdade absoluta. Entendendo que você é também parte dessa verdade. Você é a verdade. E aí, né, e a pessoa educada chama-se Vidvan. Verdadeiro Vidvan é aquele que tenta compreender sua própria posição dentro deste mundo material. Quem sou eu? Quem sou eu realmente? Será que eu sou esse eu que está se identificando o tempo todo aqui com esse corpo material? É esse tipo de educação que estamos recebendo, né? Para manter essa ilusão de que você não é o espírito, você é o corpo. E daí para lá da Maharaja está vindo exatamente para dissipar essa condição. Então, ele fala, verdadeiro, né? Verdadeira educação é compreender a sua própria posição. Qual é a sua própria posição? Seu Sanatana Dharma, seu dever ocupacional eterno na existência. É atuar como um servo eterno amoroso de Deus, aonde você estiver. Você é a potência marginal de Deus, né? Tatasta Shakti. Você está sempre ou na margem espiritual ou na margem material. Onde você estiver, você tem que estar vivendo em consciência pura, existindo em Deus e deixando Deus existir em você. Então, você tem que saber a sua própria posição dentro deste mundo material. Por exemplo, quando Sanatana Goswami submeteu-se aos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu, sua primeira pergunta foi Keneya Maya Jare Tapatraya. Em outras palavras, ele queria compreender a sua posição constitucional e por que estava sofrendo as 3 classes de misérias da existência material. Então, isso é usar a inteligência. Quem sou eu? Qual é a minha ocupação eterna, real, dentro dessa existência? Por que eu estou sofrendo misérias mentais, emocionais? Por que eu estou sofrendo aqui nas alterações climáticas do mundo? Por que eu estou sofrendo a interferência de outros seres vivos? E essas misérias, elas se devem porque você está se identificando com esse corpo material e a pessoa inteligente imediatamente fala para Deus, né? No caso aí Sanatana Goswami, ele perguntou para Chaitanya, então quem sou eu? Por que eu estou nessa condição miserável? Então essa é a educação que você tem que receber. Você tem que se situar no espírito, nessa rendição ao divino, nesse despertar amoroso, e aí você vai passar
essa informação para todo mundo. Essa é a verdadeira salvação. A salvação é você tomar consciência de si mesmo. Não é alguém que vem te salvar. Quem vai salvar quem? É uma tomada de consciência, é uma interação com a divindade no seu coração. Não adianta. Krishna veio, né? Deus veio pessoalmente nesse mundo. Vários mestres realizados, mas ninguém entende o que eles falam. Então você só pode receber esse conhecimento a partir da intuição, desse modo transcendental onde você vai se situar após purificar a sua mente e limpar seu coração de anartas, né? Anartas são impurezas. Aí você atinge a plenitude da forma humana, tá? Então esse é o processo de educação. Se alguém não pergunta quem sou eu, qual o objetivo da minha vida, mas ao invés disso, segue as mesmas propensões animais existentes nos gatos e cachorros, segue, que adianta a sua educação? A gente vê hoje aí nesse mundo, todo mundo, assim, os maiores oradores, em qualquer posição, seja religião, de política, né, de qualquer sistema aí, social, nos esportes, pessoas super educadas, ou filósofos, né, falando, né, várias nuances da concepção mental em busca dessa realidade, mas no fundo ele é um cachorro ou um gato. Ele é um animal, né? Apesar de ter toda essa desenvoltura de educação, nesse processo acumulativo, né, de informações e de memorização que fazem ele explicitar isso de uma forma tão maravilhosa, no interno deles, eles têm essa natureza animalizada. Porque não recebeu a verdadeira educação. Você só pode se humanizar e depois se espiritualizar a partir do momento que você está recebendo essa educação do espírito, em que você também está praticando o processo espiritual nessa jornada humana, né? Processo esse ensinado por Chaitanya Mahaprabhu, que é o cantado Mahamantra Hare Krishna como o processo mais fácil para quem quer atingir essa desenvoltura, essa posição real da alma no estabelecimento das ações, né, nesse mundo, nessa movimentação dentro da mente, da matrix, do mundo que é projetado pela sua própria necessidade de ter certas experiências onde você vai despertar realmente desse chamado assim sonho de vigília. Compreende? Então, como dizia, né, lembrei aqui o mestre Jesus, né, de que adianta você limpar a taça do lado de fora se por dentro está o bolor, né, do vinho ou da substância que está ali dentro. Então você tem que limpar dentro e fora. Mas a maioria das pessoas que são assim, muito assim, educadas, elas se sentem superiores e com isso, né, fazem coisas para sustentar essa vida mais animalizada, né? Tem mais capacidade porque tem mais conhecimento. Então isso é perigoso, muito perigoso, né? Como fala, o conhecimento é uma faca de dois gumes, onde você pode usar para se degradar ou pode usar para ascensionar a sua energia. Então, Prabhupada continua falando, né? Como discutido no verso anterior, o ser vivo está preso pelas suas atividades fruitivas, exatamente como um bicho da seda fica preso pelo seu próprio casulo. Foi dado esse exemplo, né, na aula passada. Devido a um forte desejo de desfrutar deste mundo material, geralmente os tolos ficam aprisionados em seus atos fruitivos, que é chamado o karma, né? Que é o casulo, que é a seda que você está circundando, né? As ações vão se tornando, você fica preso dentro desse casulo,
que aqui está sendo considerado, né, o karma, e você está sendo chamado de tolo, porque você não entende isso, que você é que fabrica a sua própria escravidão, a sua prisão, mesmo que você tenha uma educação super elevada, material, tá? E aí, às vezes, a pessoa que tem um pouquinho só de conhecimento espiritual já tem uma liberdade de ser muito maior do que aquele cara que tem toda a educação material, mas é completamente ignorante na vida espiritual. Então ele fala, elevadas, essas pessoas envolvem-se com sociedade, comunidade e nação e desperdiçam o seu tempo, nada lhes valendo terem obtido formas humanas. Aquele negócio que a gente falou, né? Primeiro você está muito preso em você, depois família, depois nação, e depois questões mais planetárias, né? Universais. Então Prabhupada está falando, né? Mais ou menos isso que a gente tinha comentado antes. Você está só desperdiçando o seu tempo, né? Um sábio, né, que tem uma consciência assim universal e que tem assim relevância, todo o conhecimento místico, assim ele também está em ignorância. O mais poder que você tem, se você não é rendido aos pés de lótus de Deus, você está desperdiçando sua vida. Assim como Hiranyakashipu. Hiranyakashipu tinha todo o poder. Todo o poder. Ele dominava os semideuses, dominava o Senhor Brahma. Ele tinha esse diferencial. Mas era um demônio, né? Era uma besta, né? Por isso que a gente fala assim, a volta da besta, né? A volta da besta, esse negócio assim. Abestalhado. Então é assim que acontece. Então Hiranyakashipu, por exemplo, apesar de todo esse poder que ele tinha, era um ser confuso, ignorante, que não acreditava em Deus, ainda queria matar seu filho, um devoto puro, que estava lhe dando o maior benefício, que é esse conhecimento espiritual. Então, especialmente nesta era Kali Yuga, grandes líderes políticos, filósofos e cientistas estão todos ocupados em atividades tolas, pensando, isso é meu e aquilo é teu. Devido à sua importância dessa educação adquirida, você passa a ser, vamos dizer aqui no caso, territorial, né? Igual um cachorro, isso aqui é meu, aquilo é seu, não vem para cima das minhas coisas que vai ter conflito. E aí tem toda aquela questão jurídica, né? Das leis dos homens, onde um tenta influenciar o outro para conseguir manter aquilo que tem, sempre nessa instabilidade. Assim é o mundo material. Os cientistas, né, inventam armas nucleares e colaboram com os grandes líderes para proteger os interesses de sua própria nação ou sociedade. Acaba usando essa sua educação para produzir bomba atômica. Mil outras coisas que são a destruição da humanidade. Então, Prabhupada está falando aqui. O conhecimento real é você servir os outros espíritos, né? Amar o próximo como a ti mesmo, entendendo que são espíritos em evolução aqui nesse planeta. Então tem que ajudar os animais, as plantas, os minerais, os seres astrais, né, que estão em confusão também, só que sem o corpo físico, você tem que auxiliar. Todo mundo dentro da sua informação pessoal de realização. E a coisa mais importante a ser feito nesse mundo é passar esse conhecimento espiritual para todo mundo acordar. Não adianta ajudar só mentalmente, emocionalmente ou fisicamente. Você tem que ajudar espiritualmente.
Essa é a proposta, né, de Deus, né, para nós, né? Passa esse conhecimento meu, que aí você vai ajudar essa alma a sair da real confusão com a inteligência necessária, e Krishna fala, eu vou ajudar de dentro do coração dessa alma que pelo menos, né, aceitou a minha orientação. Então, ele fala assim, no entanto, afirma-se claramente neste verso que, apesar de seu presumível conhecimento avançado, na verdade, eles têm a mesma mentalidade de cães e gatos. Assim como os gatos e os cachorros e outros animais não conhecem o verdadeiro interesse de sua vida, mergulham cada vez mais na ignorância. As pessoas também, né, supostamente educadas, que desconhecem seu verdadeiro interesse próprio ou a verdadeira meta da vida, afundam-se cada vez mais no materialismo. Né? Bom exemplo, né? Se você não conhece a meta da vida, você vai se afundar na sua ignorância. E aqui ele está comparando o materialismo à maior das ignorâncias, porque se você não conhece que o objetivo da vida é voltar para essa percepção completa de Deus em amor no seu coração, você vai se afundar no materialismo. E aí, por isso que ele citou essa coisa da família, né, da nação. Você vai viver achando que a vida é fornecer os suprimentos de primeira necessidade para todo mundo, para os amigos, né? Você dar presentes, né, ou propinas, ou ajudar assim, materialmente uma pessoa. É isso que vai ser toda a sua vida aqui. Portanto, Prahlada Maharaja aconselha a todos seguirem os princípios de Varnashrama Dharma, que é o sistema social e espiritual dado por Krishna, né, no Bhagavad Gita, onde, através de seu desenvolvimento de consciência, cada pessoa, situando-se numa classe social e espiritual, se ajudem, né, mutuamente nesse espírito fraterno de entendimento, de sabedoria, de amor, de consciência adequada, a levar a essa troca de informações, de serviço devocional, e cada um dentro do seu nível de consciência vai avançar muito e vai se libertar. Não importa se você é um Shudra, se você é um Brahmana, se você é um Sannyasi, né? Se você é um Brahmachari, assim, de maneira que todo mundo se rende a Krishna dentro de sua própria natureza ou nível de consciência. Krishna fala que vai libertar essa pessoa, vai libertá-la das reações pecaminosas, porque, no fundo, independentemente da sua posição social ou espiritual, você é um espírito puro. Você é livre, você é um devoto puro de Krishna. E se você chega nesse ponto, independentemente da questão social ou espiritual, naturalmente você atinge a liberdade plena, certo? Em especial, a certa altura deve-se abandonar a vida familiar e aceitar a ordem de vida renunciada, para cultivar conhecimento espiritual. Você não ficar preso àquilo, constantemente, né? Preocupado com a família, com o filho, ou a esposa, com o esposo, a esposa com a esposa. Tem que chegar uma hora que você tem que renunciar a isso, a essa prisão, a esse encanto, a esse laço afetivo, e isso é a coisa mais difícil que tem. Então, quando você começa a ver todo mundo como espírito, começa a entender a missão humana nesse planeta, então você não tem dificuldade de se libertar. E Prabhupada está falando que você tem que adotar em alguma etapa da sua vida essa posição renunciada. Interna, não precisa abandonar o mundo, não precisa abandonar a família. Você tem que internamente frear essa ligação e começar a cultivar a vida espiritual. E o início, o ideal é que desde o início da sua vida você seja treinado a se preparar para esse momento de se separar, né, desses encantos,
se você realmente é uma pessoa que deseja constituir família, ou seguir nesse processo, né? Então, você deve cultivar o conhecimento espiritual e então libertar-se. Os versos seguintes continuam explicando esse assunto. Então, muito legal hoje, né, essa aula. E a ideia toda é essa, que Prahlada Maharaj ele está colocando, né, um programa espiritual na mente desses amiguinhos dele, porque quando eles receberem a educação material, eles vão conseguir né, manipular essas forças da energia material, tendo como base a energia espiritual. Como diz o Mestre Jesus, né, quando você constrói a sua casa numa rocha, a maré, né, bem, bate, mas a casa não cai. Mas se você constrói a sua casa na areia, as ondas vêm, a tempestade, e aí essa areia, que é a base da educação material, a sua casa vai afundar. Ok? Então, vamos meditar, né, nessa aula. Vamos reservar um tempo, né, para cada aula fazer uma meditação no que foi falado, no que foi absorvido. Certo? Então, que Deus abençoe todos vocês. Fiquem na luz, fiquem na paz, fiquem na educação do Espírito e vamos seguir aqui juntos, né, compartilhando todas essas informações que são a única necessidade que a inteligência humana tem de estar, né, presente aqui nessa forma humana. Beijo no coração, muita luz. Haribo!